Valeu, Luan. Combinado. Daqui a pouquinho você retorna e vem trazendo mais informações. Agora chegou a hora da sala de aula para a telinha. Washington Silas de Graff, nosso professor de faculdade, professor de economia, ele que acompanha também o Paraná Clube, ele vem trazendo informações. E a questão é a seguinte, professor, explica para a gente aí. Parece que no mês de abril, apesar da luta, o Brasil sobe e desce, enfim, tivemos uma deflação em abril. É isso, professor? Boa tarde. Olá, Moura. Olá, amigos ligados ao Placar Transamérica. Um forte abraço. Estamos chegando aí nesse início de semana com as informações da economia nessa época de pandemia do coronavírus. E claro que a economia ela ficou totalmente tumultuada. Inclusive agora no final dessa semana tivemos a divulgação do índice da inflação, ou melhor, da deflação do mês de abril, 0,31%. Então, um índice negativo, a inflação geralmente é um índice positivo e no caso, quando ela é negativa, se chama deflação, né? E esse aí é o menor índice desde 1998, olha só, né? Então, desde 1998 que nós não tínhamos um índice de deflação tão alto assim de 0,31%. Daí o que culminou para termos essa deflação? Tivemos a queda principalmente do preço dos combustíveis que despencaram, eletrodoméstico, setor de imobiliário, então todos esses itens aí puxaram a inflação lá para baixo. Tivemos, claro, alguns outros itens que tiveram a inflação positiva, como principalmente a parte de alimentos, né? A parte de alimentos até teve os aumentos de preço durante o mês de abril. Mas tudo isso aí se justifica. Por quê? O que é um processo inflacionário? O processo inflacionário é quando existe um aumento do preço dos produtos. E por que existe um aumento do preço dos produtos? O mercado geralmente ele é regulado por uma coisa chamada lei da oferta e da procura, né? Então o que ocorre? Quando as pessoas estão comprando, estão consumindo, a tendência dos preços é subir. Quando as pessoas não estão comprando, a venda de determinados produtos fica muito abaixo, então força todo mundo baixar o preço para poder vender. Então, na falta de procura, o preço cai e no aumento da procura, o preço sobe. E aí justifica o aumento do preço dos alimentos, né? Porque aumentou muito a venda de alimentos, já que com as quarentenas, as pessoas passaram a consumir mais em casa, por estarem mais tempo em casa, acabam consumindo mais, então aumentou a procura por produtos, principalmente produtos alimentícios. E já nos demais itens que eu citei, eletrodomésticos, combustíveis, etc., aí o preço caiu. Então isso aí é um dos efeitos que nós tivemos aí também dessa questão da pandemia do coronavírus. E claro que tudo isso aí acaba influenciando em uma série de outros índices. Por exemplo, a inflação no ano, né, desse ano de 2020 até o mês de abril está em apenas 0,22%. O Brasil, que se acostumou a trabalhar com taxas inflacionárias altas e com muito sacrifício para manter a inflação controlada, esse ano ela está até mais do que controlada, está bem abaixo até da meta do governo, mas isso é devido a uma situação circunstancial que nós estamos vivendo. Então está explicado como é que funciona a deflação, a inflação e por que o índice de abril ficou negativo. Mas na sequência a gente retorna aqui no Placar Transamérica falando um pouquinho mais do Paraná Clube. Mas daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Placar Transamérica.